tenham bom ânimo, tenham calma, que sou eu. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá contigo, andando por cima das águas. Então Jesus disse: Pedro, vem. E Pedro foi. Só que a Bíblia diz em Mateus 14, que quando Pedro sentiu o vento forte, ele sentiu medo. E é por isso, gente, que eu me intitulo com esse homem, porque nós somos crentes, nós acreditamos em Jesus. Pedro estava andando com o próprio Jesus encarnado, mas no momento que Pedro viu o vento forte, ele sentiu medo. Então não é pecado que nós sintamos medo, não é pecado que tem momentos na vida da gente que a gente balança, o nosso barco balança, a gente acha que vai afundar, mas só que Pedro nos dá uma lição. Ele andou sobre as águas, ele olhou para o vento e a Bíblia diz que ele sentiu medo e ele começou a afundar, mas ele fez aquilo que ele quer que eu e você façamos. Ele disse: socorre-me, Jesus, porque senão eu vou morrer. Então essa noite eu digo para vocês o que o Senhor mandou dizer: peça socorro a Ele, pede socorro a Ele, pede socorro a Ele, porque só Ele pode socorrer você. Não vem socorro de pastor, não vem socorro de irmão. Gente, tem hora que é só Ele na nossa vida. E a Bíblia diz que Ele foi, pegou na mão de Pedro e tirou e colocou ele no barco. E quando Jesus entrou, o mar se acalmou. Jesus ainda continua acalmando tempestade. Jesus ainda continua acalmando tempestade, parando o vento, silenciando o mar. Jesus continua, é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo o nosso Jesus, o nosso Salvador. Tem mais aqui sobre Pedro. A sua fé foi abalada, não foi? Só que Jesus socorreu ele no meio da tempestade. E quantas vezes nós nos sentimos também, gente, a nossa fé ser abalada por dificuldades? Quantas vezes? Só que você precisa entender só esse segredo aqui, porque tem gente, quando tem a fé abalada, a primeira coisa que faz é se esconder, é fugir. Pedro não se escondeu, Pedro não fugiu, Pedro pediu socorro àquele que poderia socorrer. Então você que está aqui essa noite, eu não estou pregando para quem está em casa não, porque aqui nem está sendo transmitido, está sendo só gravado. Então eu estou pregando para pessoas que estão aqui. Então, se você está passando por esse momento de pandemia na tua vida, não fuja. Deus está mandando eu dizer: não fuja, não corra, não se esconda, peça socorro a Ele, peça socorro a Ele, porque só Ele pode fazer. E tenha certeza, o Jesus que socorreu Pedro é o mesmo Jesus que socorre você essa noite. Receba aí, você recebe? Teve um momento que Jesus disse assim para eles: olha, gente, eu sei que é triste o que eu vou dizer, mas eu vou precisar partir. Os homens estão me procurando e eles vão me pegar. Isso aí já está escrito na palavra, tem que se cumprir. E eles vão me matar. Então Pedro, muito afoito como sempre, parecido com a gente aqui, Pedro disse: Senhor, tem nem perigo, enquanto eu estiver perto do Senhor isso não acontece não. Se necessário for, eu morro pelo Senhor. Então todos os discípulos disseram a mesma coisa: nós também morremos. Quantos de nós aqui, que estamos aqui essa noite, muitas vezes não abrimos nossa boca e nos achamos os caras, os valentes de guerra, que oram, que lê Bíblia, mas gente, tem momentos na nossa vida que a dor vem, que a luta vem, que a gente enfraquece, que a gente abala a nossa fé, que parece que a gente vai perder as forças e vai desistir. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele prometeu, ele disse que não ia deixar Jesus, ele fez uma promessa. Mas só, queridos, que se eu for perguntar hoje aqui, quantos discípulos traíram Jesus? Quem quer dizer aí bem alto? Quantos discípulos traíram Jesus? Diz, gente, arrisca mesmo que erre. Quantos discípulos traíram Jesus? 2. Pronto, a Carol disse 2. Quem mais diz? 12. Quem mais? Só 2 então? Pronto, 2. Irmão Luizinho disse Paulão. Pois gente, olha como é bom, viu, Paulão, a gente aprender. Pois eu quero dizer para vocês,
Eu sabia que vocês iam dizer dois, porque nos estudos que falam quando o pregador pergunta na igreja, todo mundo responde dois. Quem? Pedro e Judas. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Todos eles disseram assim: nós também não vamos te abandonar não, Jesus, não foi? Todos eles. Mateus 26, 56b. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Então a Fran acertou, todos. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Onde era isso? No Getsemane. Por que foi traição? Eles disseram assim: nós nunca vamos te abandonar, nós nunca vamos te negar, se necessário for morrer, nós vamos morrer. Eles mentiram. Gente, eu não estou aqui condenando os discípulos, eu estou mostrando para vocês que eles também eram falhos. Aí agora vem essa onda da gente dizer que nós somos fortes, vem essa onda da gente dizer que nós somos melhores do que eles. Não, nós somos falhos como eles, e no momento da dificuldade, da dor, da luta, nós somos também capazes de sucumbir se nós não clamarmos por socorro de Jesus. Então nós nunca precisamos tanto de clamar por socorro como estamos precisando hoje, na atualidade. A igreja do Senhor está passando pelo momento de dificuldade universalmente. Nós estamos precisando orar pela humanidade, pela essa calamidade que está acontecendo dentro da igreja, pela frieza, pelo afastamento de vidas. Nós estamos precisando clamar por nós, por mim, por você. Nós estamos precisando clamar a misericórdia do Senhor e dizer: socorre Jesus, porque senão eu vou naufragar. Você é capaz de pedir a Ele hoje? Se você é capaz, levanta a tua mão e pede para Ele: me socorre Jesus. Só Ele para socorrer. Depois disso, gente, Pedro traiu Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Teve um momento que Pedro foi tão duro em negar, porque ele viu que ele ia morrer, e ele disse assim: eu juro que eu não conheço esse homem. Ele jurou que nem conhecia Jesus. Eu não estou aqui para falar do meu irmão não, gente, porque hoje ele está na glória. Eu estou aqui para usar ele como exemplo, que nós também somos falhos. Mas do jeito que Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer hoje na tua vida. Eu imagino como foram os 3 dias depois que Jesus morreu, às 3 horas da tarde da sexta-feira. Eu imagino como foi os 3 dias antes da ressurreição. A cabeça de Pedro, o que passava na cabeça de Pedro, se perguntando: será que Ele vai me perdoar? Será que Ele me perdoou? Porque não deu tempo eu pedir perdão. Lucas diz que quando Pedro negou pela 3ª vez, Jesus ia caminhando, Jesus ia andando preso, todo chicoteado, sangrando, e Jesus olhou para ele. É o único evangelista que diz isso. Jesus olhou, encarou com ele. Gente, o olhar de Jesus foi penetrante. O olhar de Jesus foi penetrante no olhar de Pedro. Talvez ele disse assim: poxa, eu prometi que não abandonaria, eu prometi que não negaria, eu prometi que morreria, mas eu estou negando Ele. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente, ele saiu dali chorando, e ele chorou arrependido. Mas aí a pergunta que eu faço, gente, imagina comigo, vamos lá agora. Ele negou Jesus, ele tinha prometido que não negaria, e agora Jesus morreu. Não deu tempo ele olhar para o mestre e dizer: me perdoa, mestre, me perdoa, tu passou mais de 3 anos me ensinando, e eu não fui capaz de manter a promessa, eu não fui capaz de manter a minha palavra, eu te abandonei, eu desisti da fé. Então Pedro ficou se perguntando: será que Ele me perdoou? Será que Ele me perdoou? Porque ele disse que aquele que negasse Ele perante os homens, ele seria negado perante o Pai dele. Então como é que ficou a cabeça daquele discípulo, gente? 3 dias e nada, 3 dias e nada, Jesus morreu, enterraram Jesus, colocaram Jesus no túmulo de José de Arimateia, e Pedro aguardando a resposta. Pedro entrou, queridos, eu imagino que entrou numa depressão tremenda, eu imagino que ele nem comia, esperando a resposta. Isso é uma imaginação minha. Ele ficou triste porque ele negou Jesus, ele negou o Salvador, ele negou o seu mestre. E aí ele ficou pensando: como é que eu vou ser perdoado agora? Mas talvez, gente,
Algo que consolava Pedro era aquela palavra que ele perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes no dia? E Jesus disse: não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. E eu acredito que era nisso que ele se apoiava. Não, ele disse que aquele que negar, ele vai negar, mas ele disse que deveria perdoar o irmão. Então a cabeça de Pedro estava assim, ó, a mil. Isso é o que eu imagino, gente. E aí, gente, eu imagino também como foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou domingo. Jesus encontrou com as mulheres, mandou avisar que eles fossem para Galileia, que ele ia para lá. E Jesus foi para Galileia. Os discípulos estavam reunidos. A Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus. Quem lê Bíblia sabe. E de repente Jesus passou pela parede, pela porta, eu não sei, e Jesus se apresenta perante eles. E eu imagino que Pedro pensou, o que Pedro imaginou, o que Pedro queria dizer. Pedro encarou com Jesus, mas Jesus não disse nada. Jesus não acusou ele, Jesus não acusou Pedro. Jesus não disse: tu falou que ia ser fiel a mim, tu me abandonou, tu virou as costas para mim, tu me negou 3 vezes, Pedro. Jesus não falou nada, Jesus não disse nada. Imagino que Pedro ficou todo atarentado. Ô Jesus, como é que o senhor está, mestre? Como é que o senhor está? Tudo bom? E Jesus não tocou no assunto. A Bíblia diz que Jesus tornou a aparecer para eles outra vez, porque da primeira vez Tomé não estava, e da segunda Tomé estava, e Jesus mais uma vez confrontou os discípulos, e chamou Tomé e mandou que Tomé pegasse nas chagas dele. Mas a segunda vez Jesus também não acusou Pedro. Eu imagino que a cabeça de Pedro estava assim, sem saber se estava perdoado. Só, gente, que João conta que antes de Jesus subir para a glória, Jesus marcou um encontro maravilhoso. Recebe aí que eu já vou terminar. Jesus marcou o 3º encontro com os apóstolos. Dessa vez não dentro de casa na Galileia. Jesus marcou o 3º encontro na beira de um lago chamado Genezaré. E quando Jesus chega, o que é que eles estão fazendo? Pescando de novo, ou tentando pescar. Tem comida aí? Não, Senhor, nós passamos a noite toda, e tal, e etc. Você já conhece a história. Jesus manda eles jogarem nós uma vez as redes. E aí, gente, depois de uma pesca maravilhosa, segunda pesca maravilhosa, depois de um jantar maravilhoso, hoje eu lendo esse estudo, eu imaginei como Jesus é lindo. Ele marcou uma pesca maravilhosa na beira de um lago lindo de Nazaré. Ele marcou um jantar maravilhoso à luz das chamas da fogueira. Vocês sabem que jantar à noite é romântico, né? Com luz de fogueira, de vela, seja qual for, na beira de um rio, na beira de um lago, gente, a coisa mais linda. Jesus deu peixe, Jesus deu pão para eles. E nesse 3º encontro no lago de Genezaré, depois de uma pesca e um jantar maravilhoso, aconteceu o que Pedro mais esperava. Aconteceu, gente, o que Pedro mais esperava. Aconteceu que Jesus chamou Pedro para conversar, e essa conversa mudou para sempre a vida de Pedro. O que não mudou a vida de Pedro em 3 anos e meio mais ou menos, uma conversa com Jesus, a última conversa, mudou a vida de Pedro para sempre. E eu vou repetir para nós hoje. Eu vou repetir para nós hoje a conversa que Jesus teve com Pedro. Eu quero que vocês olhem para mim. Jesus perguntou só 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu tens certeza que tu me amas? Foi essa conversa que Jesus teve. Cuida do meu rebanho, das minhas ovelhas, se tu realmente me amas. E Pedro, no desespero, ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Sabe o que eu aprendo que Jesus estava fazendo ali, gente? É claro que a gente leva muito para o lado que Jesus estava dando 3 nele, nas 3 que ele negou. Mas Jesus estava querendo que ele entendesse o verdadeiro amor.
Porque eu aprendo que tem 3 tipos de amor. Quem sabia disso, levanta a mão. Tem 3 tipos de amor: amor eros, amor filho, amor ágape, o agapau. O eros você já sabe que é relação humana. O filho é família, o filho é família. E o ágape é o amor que Deus tem por nós, inexplicável. E Jesus estava dizendo assim: Pedro, tu me amas na terceira? Ele passou os 2 amor. Ele disse assim: eu quero que tu me ame do jeito que eu te amo, que se tu se entregue do jeito que eu me entreguei. Você entendeu? E a partir daquela conversa, gente, a vida de Pedro mudou para sempre. Por isso eu quero encerrar dizendo para vocês, e lendo o texto na forma original, traduzida atualmente, e você vai entender como é lindo. Mas eu quero dizer para você mais uma vez: não é a aparência que determina o propósito. Não foi a aparência de Jesus que determinou o propósito que ele veio na terra. Ele não era bonito, Isaías diz que ele não era bonito, nem tinha nada chamativo nele, mas ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio para dar vida pela humanidade. Ele veio e deu a vida, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque Jesus Cristo deu a vida pela igreja, sem ter aparência, sem ser bonito, mas ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. Fica de pé em nome de Jesus para passar o sono. Eu vou ler na linguagem de hoje. O que é que Almeida traduziu aqui? Olha como é lindo. Quem poderia crer naquilo que nós acabamos de ouvir? Presta atenção. Quem poderia crer naquilo que nós acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, ele não era simpático, ele nem tinha nenhuma beleza que chamasse nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que nós não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e nós o desprezávamos. No entanto, era nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa de nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Aplauda Jesus bem forte por isso. Ele é digno, ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, ele é digno de toda adoração. Que palavra linda essa de Isaías, gente. Que palavra linda essa de Isaías. Eu espero que todos que estão aqui essa noite possam refletir em casa naquilo que você ouviu. Que nós possamos entender que não é a nossa aparência que vai determinar o nosso propósito. Jesus não era lindo, pelo menos como homem, era um judeu normal. Isaías diz que não tinha nada que chamasse a atenção da plateia, a não ser o que ele fez. E foi por causa do que ele fez, por causa do propósito que ele fez, que eu e você estamos aqui hoje. Foi através do propósito que ele fez que hoje tem diversas igrejas aí, algumas que estão passando por dificuldade como a nossa, outras que estão hiperlotadas, mas todas as pessoas estão por causa do que ele fez, mesmo sem ter aparência. Então não deixa que a sua aparência, a sua forma física impeça que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você tem um chamado, você tem um propósito na sua vida, e Deus, ele vai realizar, independente da tua aparência, independente do que as pessoas pensam de você, independente do que as pessoas acham de você e de mim.
O propósito é dele, quem vai realizar é ele. Foi ele que chamou você, foi ele que me chamou, foi ele que nos chamou, foi ele que nos capacitou e tem nos capacitado. E é ele quem vai realizar. Levanta tuas mãos para o céu bem alto. Paizinho querido, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra tão maravilhosa para a minha vida. Eu recebo, Pai, tu já falaste comigo hoje e tu continua falando. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar no coração de cada um de nós. Que o Senhor possa fortalecer cada coraçãozinho e alma aqui, Pai, dolorida. Cada alma, cada vida que se acha fraco, desprezível. Porque, Senhor Deus, os homens te acharam da mesma forma. Só, Senhor, que hoje tu está entronizado. Hoje, Senhor Deus, tu é conhecido como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a tua palavra diz que todo joelho um dia vai se dobrar perante esse Rei, e toda língua vai confessar que o Senhor é o Rei dos Reis. Então, Pai, eu te peço, fortalece a tua igreja, fortalece a nossa vida, Pai, nos sustenta com a tua mão e nos socorre, Senhor. Nos tira das águas lamacentas, nos tira das tempestades da vida, Pai, e nos coloca de pé. Cuida de nós, Pai. Abençoa cada família aqui, abençoa cada criança, abençoa cada homem, cada mulher, abençoa cada família, Pai, representada aqui essa noite. Fortalece e sustenta a tua igreja, Pai. Visita os meus irmãos que não estão aqui hoje, e abençoa aqueles que estão, Pai, fortalecendo e sustentando, dando garra, dando ânimo, dando força. Abençoa, Pai, a campanha que nós iniciamos sexta-feira, Pai. Que a cada culto, que a cada sexta-feira, Pai, seja melhor que o outro. Que nós possamos te glorificar com todo o nosso entusiasmo, com todo o nosso peito, Pai, com toda a nossa voz, com as nossas mãos levantadas, agradecendo, Pai, o sacrifício que tu fez por nós. Visita, Senhor Deus, cada pastor que vai pregar, cada cantor que vai subir nesse altar, Pai, unge, Pai, unge com a unção que desce do céu, unge também essas mãos que estão levantadas hoje, Pai, coloca, Senhor Deus, poder e autoridade sobre cada um aqui, Pai, enche do teu Espírito Santo, Pai, essa igreja, enche do teu Espírito Santo esse altar, enche do teu Espírito Santo essa vida, Pai, que entrou por estas portas, Pai, em nome de Jesus. Sopra vento do Espírito sobre esta igreja, Pai, e renova, Senhor, renova cada um de nós, através do teu poder, da tua graça e do teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor Deus, cada vida, Pai, que está enferma. Abençoa, Senhor Deus, cada vida que está enferma, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a senhora Benedita, que está nos visitando. Aqui diz que a senhora Benedita, a irmã Benedita, ela congregava na igreja antiga, que era daqui. Então que Deus abençoe a tua vida, irmã Benedita, que Deus abençoe toda a igreja de Filadélfia. Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre, ou fique para sempre. Que Deus fortaleça cada joelho, cada coração, cada mão levantada. Que Deus fortaleça cada alma, a começar pela minha. Nós agradecemos, Senhor Deus, por tudo. Visita cada enfermo, visita cada um dos teus filhos, Pai. Aqueles que não puderem estar, o Senhor sabe onde eles estão. Visita cada um agora, Pai. Transforma vidas, fortalece, Senhor, cada coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te glorificamos para todo sempre. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Fran, amém. Só fechou. Deus abençoe a todos. A Jana pode se